Muito bom dia para você neste domingo de carnaval, chegando com o primeiro conteúdo aqui no canal do Lessa, sempre que possível às 6 da manhã. Tem vídeo para você ficar por dentro de tudo que acontece no Fluminense, no mercado de transferências que está aberta ainda a janela. Tem muita coisa acontecendo e já tem mais especulação envolvendo aqui o Nino no Palmeiras. E a notícia realmente não é boa, porque parece que a tal proposta milionária que a Leila Pereira tem pelo Nino, os caras estão querendo fazer de qualquer jeito e já fazer agora. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês a partir deste momento. Se você puder deixar aqui o seu like e se inscrever no canal, você é sempre muito bem-vindo e claro também para deixar o seu comentário. E foi por muito pouco, hein? Foi por muito pouco que ontem o Vasco não foi eliminado pelo Volta Redonda. Jogo em São Januário, os caras tiveram que levar para os pênaltis, um sufoco danado para passar para a semifinal e agora pegar o Fluminense. Se o Fluminense passar pelo Bangu, jogo na próxima segunda-feira, o Fluminense precisa vencer o Bangu e aí teremos mais um Vasco e Fluminense, mais um confronto entre Fernando Diniz e Luiz Ubeldia. E a crise está intensa, tá? Porque se o Vasco perde ontem, era papo de demissão do Diniz, eu acho que não tinha muita dúvida que ia acontecer isso. Não perdeu, ok. Mas ainda assim, o que é falado lá, a repercussão da vitória, né? Até em alguns veículos de mídia, enfim, é que o Vasco venceu, apesar do Diniz, mas deu vexame. Então, eu espero que o Diniz não seja demitido, tá? Não demita não, por favor. Espera mais um pouco. Brincadeiras à parte, a gente sabe que... Cara, eu sempre respeito muito a entidade clássico no futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, enfim. Eu respeito muito o clássico. Porque é um jogo que ele muda parâmetros, ele muda realidade, ele muda cenários. Então, tá muito claro que o Vasco não está jogando absolutamente nada. Poderia ter levado mais de um gol ontem, tranquilamente, no primeiro tempo. Eu realmente achava que ia ser eliminado. Apesar de que no segundo tempo melhorou, criou ali oportunidades e tal, mas eu realmente achava nos pênaltis que ia acabar sendo eliminado. Não foi, passou. Coutinho substituído no primeiro tempo. Enfim, a torcida já começando a vaiar também. O próprio Felipe Coutinho, que antes era intocável. Então o clima realmente está muito pesado lá. E aí, respeitando essa questão dos clássicos, como sempre, eu entendo que a gente já conhece bem, né? O Fernando Diniz, já passamos por isso aqui, e a gente sabe que quando o negócio desanda, é muito difícil conseguir reverter. Então, eu acredito que... Eu não acredito muito em ver um Vasco completamente diferente se a gente bater na semifinal. Acho que o Fluminense está não só no momento melhor, não é uma questão de momento. O Fluminense é um time muito melhor. E aí eu estou falando de coletivo, de treinamento, enfim, de entendimento do jogo, do que tem que fazer, só que isso não garante nada. E eu estou falando isso aqui porque, enfim, teve um jogo ontem, eles já estão na semifinal, a gente ainda tem que passar para a semifinal, hoje tem Botafogo e Flamengo inclusive, o Madureira avançou também para a semifinal. Então tem muita coisa para acontecer até lá. Mas, enfim, é inevitável também não já fazer uma projeção e não criar uma expectativa para esse clássico, que eu acho que vai ser muito interessante. E são 2 jogos, né? Nesse regulamento maluco do Campeonato Carioca, são 2 jogos na semifinal, afinal, jogo único. Então a pressão está toda em cima dele, Fernando Diniz, com o time dele. A pressão está toda em cima dele. Se isso é bom ou ruim, o tempo vai dizer, e até lá a gente vai ter tempo suficiente para debater após o jogo contra o Bangu, e se Deus quiser o Fluminense confirmando essa classificação a uma equipe de menor investimento. É claro que o Fluminense tem total responsabilidade, total obrigação, mas tem que entrar em campo e ganhar o jogo. Não tem que subestimar absolutamente ninguém. Então, segunda-feira de carnaval, Fluminense e Bangu no Maracanã, e hoje o técnico Luiz Ubeldia vai definir o time titular para este confronto. Canóbio foi expulso.
Então, ele foi expulso no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, ele vai poder jogar. Então, o Zubeldia vai ter todo mundo ali à disposição, exceção de Nonato e Ganso que estão lesionados, né? E vamos ver qual equipe ele vai colocar em campo, se ele vai com todos os titulares, se pode ser que tenha que tirar alguém, até por uma questão de sequência. Até mais tarde a gente vai saber e, claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa, tá? A gente vai falar de mercado de transferências agora, mas antes, dá um pulinho na Food Fanatics lá. Agora já tô, feliz da vida que finalmente estou podendo usar minhas armaduras de 2026 e ficou bonita, tá? Porque assim, a gente já sabia como era, mas no corpo ficou mais bonita para mim. Normalmente é sempre assim, né? Mas tem muito grená aqui, tem grená, bastante grená, e eu acho que realçou, eu acho que deixou a camisa bonita. Eu particularmente gostei muito, camisa branca também muito bonita, não tô com ela aqui agora, mas se você não tem a sua ainda, vai na Food Fanatics, eu sei que tá caro, mas é justamente por isso, para você utilizar o cupom Jornada 10, pagar mais barato, e aí você pode parcelar já com 10% de desconto, ou se você puder pagar no Pix, tem mais 10% de desconto, então isso dá quase 20% de desconto, e aí é muita coisa. Você pode ir lá olhar, essa camisa está muito cara, vou ver a do ano que vem, que é um pouquinho ano passado, que é um pouquinho mais barata, né? O terceiro uniforme do ano passado, enfim, tem muitas opções lá, mais em conta também, e que você pode utilizar o cupom Jornada 10 em todo o site da Food Fanatics no Fluminense, tá? Então vai lá, confira, só não esquece de usar o cupom. Já usei, já tenho cadastro. Usa de outra pessoa próxima a você, né, que não tem o CPF lá na Food Fanatics ainda, e aí você consegue aproveitar os benefícios e o desconto do cupom Jornada 10, beleza? Vamos lá, vamos falar de mercado de transferências aqui, porque ontem saiu uma informação que vem lá do Sul sobre a possibilidade do Lescano jogar no Grêmio. O Grêmio atravessou as negociações, ele já vem conversando já com alguns clubes, clubes do Paraguai, Cerro Porteño e Olímpia interessados nele, aqui no Brasil Fortaleza, e agora aparece o Grêmio. O Grêmio não é uma surpresa, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas quem assiste aqui com frequência ao canal, muita gente assistiu esse vídeo e talvez se lembre. Eu trouxe uma informação, foi na época que a gente estava discutindo a possibilidade de sair do Lescano, do Lavega ainda, falando do Lavega, porque o Lescano não joga, porque o Lavega não joga. E aí eu tive uma apuração de uma fonte super, super confiável da época de Mano Menezes no Fluminense. Quando o Lescano chega, ele nem chegou a jogar muito ali com o Mano, né? Mas chegou a ter oportunidade. E a avaliação do Mano, da comissão técnica dele, em relação ao Lescano, era positiva, era de um jogador que tinha potencial, que tinha qualidade, jovem ainda, que precisava amadurecer, né? Que precisava, enfim, ser moldado, mas que tinha condições realmente de atingir um nível de jogar num grande clube do futebol brasileiro. Então a avaliação em relação a ele é positiva. Tanto é que o Mano vai para o Grêmio e tenta levar o Lescano. Ele fez esse movimento, ele chegou a tentar, só que não foi para frente, eu acho, porque naquele momento eles entenderam que o Grêmio precisava de jogadores mais cascudos para se livrar da Série B, do rebaixamento, né? E acabou dando certo. E aí, enfim, não aconteceu. Mas o Mano quis levar o Lescano para lá, certamente o Grêmio ficou com esse nome, e agora está vendo uma oportunidade de pegar por empréstimo, põe uma opção de compra fixada, se der certo eles compram. Então o Grêmio tem grande chance de levar, acho que é interessante. É interessante se ele tiver a oportunidade lá, né? Porque se for para lá para não jogar, também não faz muito sentido. Para não jogar é melhor ficar aí. Mas enfim, eu não sei como é que está a situação de meias lá do Grêmio também, mas acredito que ele tenha mais chance de jogar lá do que no Fluminense. E na época, nessa apuração, eu vi que a avaliação do Lavega a do Lavega era bem mais abaixo, pelo menos na régua ali do Mano Menezes, da comissão técnica dele. Então, para eles, o Lavega era um jogador comum, que não conseguiria atingir um nível mais alto, e o Lescano tinha mais potencial. Enfim, o Grêmio entrando realmente na jogada tem grande chance de levar. É um clube que está na primeira divisão, um clube grande, vai dar visibilidade e pode eventualmente, dependendo da opção de compra fixada, exercer essa compra lá depois. Aí vai depender da negociação com o Fluminense, né? Mas o fato é que o Lescano vai sair, resta saber para onde, e agora, além dos outros que já estavam conversando com ele, aparece também o Grêmio no cenário, com grande chance de levar o Lescano para lá. E com isso o Fluminense vai enxugando a folha, vai enxugando o elenco. Sobre Nino,
Bom, uma informação que vem lá do UOL, do nosso palestra, enfim, veículo, perfil que cobre o Palmeiras. Eles estão com uma informação que o Palmeiras vai para cima para oferecer 14 milhões de euros pelo Nino. Isso dá quase 90 milhões de reais, gente. É muita grana. É muita grana. E essa semana, em uma das lives de jornada, eu estava falando, olha, eu estou começando realmente a ficar preocupado, porque está muito na cara, muito evidente que a Leila vai utilizar a mesma estratégia que ela fez com o Ares. Vai jogar o preço lá em cima. Eles têm dinheiro, 2 milhões, 3 milhões a mais ou a menos. Já não estão contratando o Nino, por exemplo, pensando numa revenda, imagino eu. Então ela vai pegar e vai inflacionar e vai jogar o valor lá para cima. 14 milhões de euros. O Nino, suspeito para falar que meu ídolo, eu adoro o Nino, sonho com a volta dele porque seria absolutamente espetacular para mim. Para mim vai ser bem mais triste até ver o Nino no Palmeiras do que o Ares. Mas, cara, depois de tudo que aconteceu recentemente, não dá para colocar a mão no fogo por absolutamente ninguém. A gente, passou da hora de aprender isso e saber que o mercado, enfim, o mercado tem um preço. E tem o próprio preço. O mercado é quem determina. E do outro lado, os Zenit russos que não facilitam em nada. Em absolutamente nada. Os caras têm contrato. Então vai chegar lá, opa, esse clube aqui está oferecendo 14. O Fluminense pode pagar 12. Porque eu acho que eles sabem que até 12, eu acredito que eles esperam uma pedido de 12 do Zenit. Tá? O Fluminense, no caso. Entre 10 e 12. Mas aí os caras querem o Nino agora. Eles estão continuando. E lá dizem que o Nino já tem um acerto com eles. Só que o Zenit não libera. A postura do Zenit segue a mesma. Só que eles podem chegar lá e oferecer um valor acima do mercado. Não, por esse valor que você nos libera, 14 milhões de euros. Então é uma situação, cara, é uma situação muito preocupante. Acorda a diretoria do Fluminense. Acorda a diretoria do Fluminense. Eu sei que estão em contato sempre, o Mário tem contato direto com o Nino, se falam frequentemente. Não sei até que ponto ele tem garantias de que o Nino vai esperar pelo Fluminense, que ele vai bater o pé pelo Fluminense. Se chegar a proposta lá, 2 propostas, como foi para o Ares. Falando, não, a proposta do Palmeiras é um elão. Para lá eu não vou, só vou para o Fluminense. Desde o início eu também estou falando. Postura do jogador, no fim das contas, é o que determina. O Nino não é obrigado a aceitar a proposta do Palmeiras. Não é obrigado. Tem a promessa de sair no meio do ano. Então, se chegar a proposta maior do Palmeiras e ele falar não, é não. Não, só sai para o Fluminense. Ah, mas para o Fluminense, por esse valor você não sai. Aí a gente vai ter novamente tudo aquilo que aconteceu com o Ares, porque o Nino já tem essa vontade de voltar para o Brasil por questões familiares. E isso certamente vai ter um peso para ele. E aí, o Fluminense vai checar a corda? Vai chegar nesse valor também? Altíssimo por um zagueiro? É capitão, ídolo da Libertadores. Mas aí eu não sei até que ponto o Fluminense vai aguentar e checar essa corda. Essa é a questão. Eu acho que vai até no máximo. Mas qual é o máximo? Não sei. E quem garante que a Leila não pode subir ainda mais a proposta para inviabilizar a chegada do Fluminense na briga? Enfim, prevejo mais uma vez um desgaste e muita irritação nessa situação, se realmente não houver uma garantia de alguma forma que o Nino vai voltar para cá. Porque do outro lado, eles com certeza já estão com tudo para cima para tentar também levar o Nino para lá. É isso, galera. A situação é realmente, e justamente as duas posições que precisamos mais, o zagueiro e o camisa 9, são os dois, já eram os grandes problemas e eles permanecem ainda em aberto. Um abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal, a gente volta ao longo do dia com mais informações, como sempre aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!